Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor Clayton Peixer mais uma vez com vocês, dando seguimento aí ao nosso curso de segunda fase da OAB, e hoje eu tenho uma proposta um pouco diferente, Essa aula vai anteceder a aula 8 por conta de um assunto que está aí na atualidade, uma sugestão da nossa colega, já doutora Luciana Novaes, que veio trazer um questionamento aqui sobre a aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso 2, a linha J do Código Penal, nesse tempo de pandemia da Covid-19. Eu achei muito interessante o tema, queria parabenizar primeiramente aí a doutora Luciana, convidá-la desde já para que proponha novos temas aí, quem sabe a gente fazer uma aula em conjunto aí, tentando explorar esses assuntos e trazer as atualidades para vocês, Com certeza, essa problemática não cairá na prova de vocês, desse exame da segunda fase, pois ele já está preparado, já está em andamento, então a prova já foi até elaborada, independentemente dessa pandemia, Mas eu achei um assunto super relevante e que é de bom grado trazer a vocês para que vocês se preparem cada vez mais, Então vamos lá para o slide. Vamos dar uma olhadinha. Olha lá. Aplicação da agravante do artigo 61, inciso 2, a linha J do Código Penal, período de calamidade pública, Covid-19, pandemia por conta do coronavírus, E é um tema sugerido, como eu disse, mais uma vez, pela ilustre colega, a doutora Luciana Novaes, E aqui, professor Clayton Peixer, para tratar desse assunto com vocês. Vamos lá, o questionamento que a doutora Luciana trouxe é o seguinte. Segundo a doutora Luciana Novaes, na maioria das denúncias propostas pelo Ministério Público nesse período de pandemia, onde foi decretado estado de calamidade pública, está sendo requerida a aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso 2, a linha J do Código Penal, como contra-argumentar em favor do réu. Então, doutores e doutoras, a linha J do inciso 2 do artigo 61 do Código Penal é uma agravante genérica e fala que pode ser aumentada a pena, na segunda fase da aplicação da pena, por conta do estado de calamidade pública, onde coloca em risco toda a sociedade e isso a deixa fragilizada, sem polícia na rua, com as atenções voltadas mais para o contingenciamento aí de médicos, dando prioridade para esses atendimentos, então isso acaba colocando em risco a sociedade no modo em geral, pela falta, inclusive, de policiamento nas ruas. E aquele que pratica crime nessas circunstâncias, nessas condições, tem essa agravante aplicada por conta da falta de solidariedade, para a falta de civilidade desse cidadão, Diz que ele se aproveita dessa situação de pandemia, de calamidade pública, para praticar crimes. E, portanto, é uma conduta que deve ser exemplarmente punida e com uma repreensão maior, com a aplicação da agravante, nós vamos passar aqui por alguns doutrinadores, vou colocar a posição de cada um, com todo respeito, com toda humildade, discordo de algum deles, mas veremos os motivos que me levam a isso e tenho que falar para vocês que aqui está um mero aprendiz de advogado, Minha opinião é singela, mas eu venho aqui expor essas opiniões e mostrar os motivos. Então vamos dar uma olhada, primeiramente, aos doutrinadores, o que a doutrina fala do tempo e depois fazemos algumas considerações, perfeito? Então vamos lá para o slide novamente, olha lá. Código Penal, artigo 61, inciso 2, a linha J do Código Penal, Circunstâncias agravantes. Artigo 61, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 2 fala ter o agente cometido o crime e lá na linha J, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. Essas são as condições
lá do artigo 61 para que se configure essa agravante. O agente ter cometido o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, onde afeta a sociedade de uma forma em geral. Ou também no caso de desgraça particular do ofendido, né, onde ele está vulnerável, ou seus familiares, ou um grupo de pessoas, né? Exemplo doutrinário aí é quando se pratica um crime num velório, por exemplo, né, onde estão as pessoas já debilitadas ali e muito expostas. Então, isso caracterizaria a aplicação da agravante. Então, esse é o artigo 61, a linha J do inciso 2 do Código Penal. Voltando lá para o slide, então, olha só, a doutrina, e eu já trouxe aqui para vocês de plano, ninguém mais, ninguém menos do que Júlio Fabrini Mirabete, né, o nosso ilustre aí, querido Mirabete. Há também agravante no crime cometido por ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido, letra J. São hipóteses em que, não causada pelo agente, este se aproveita da situação para cometer o delito, valendo-se das facilidades que dela decorrem. Dificuldades de posicionamento, menor cuidado da vítima, etc. Isso, e ele cita aí o nada mais, nada menos que o Delmanto, né? Celso Delmanto, tá? Além das situações específicas mencionadas no dispositivo. Esse abrange os casos de terremoto, seca, etc., calamidade pública, ou velório, como eu disse para vocês, né? Acidente, enfermidade de parentes da vítima, etc., que configura a desgraça particular, perfeito? Então, esse é o entendimento do Mirabete. Seguindo, então, falamos de René Ariel Dotti, tá? Um outro doutrinador muito importante no nosso ordenamento jurídico, e diz assim, ó: o incêndio, o naufrágio, a inundação constituem espécies de um gênero de tragédia. A calamidade, que é definida como desgraça pública, infelicidade, infortúnio e flagelo, trata-se de um fenômeno que transtorna a vida comunitária ou parte dela de tal modo que os poderes públicos são levados à contingência de adotar medidas assecuratórias através de órgãos e pessoas, assim como ocorre com a mobilização da chamada defesa civil. A calamidade pública acarreta, entre outras consequências, a redução ou a falta dos serviços de proteção dos bens e valores coletivos e individuais, polícia, corpo de bombeiros, saúde pública, etc. Quando o crime é praticado nesse tempo de insegurança, a reprovabilidade é mais acentuada, porquanto a gente se aproveita da dificuldade geral em favor da facilidade pessoal. Então percebam, doutores e doutoras, aqui eu já trouxe um ensinamento do Mirabete e um do Dotti, onde eles falam que a sociedade fica exposta, né? Porque tem que dar mais atenção ao policiamento, né? Ao corpo de bombeiro, à saúde, e isso acaba tirando o foco lá da onde a polícia vem atuando, né, em combate à criminalidade. Por isso, merecida a reprovação. Mas vamos seguindo, que tem mais entendimentos de outros doutrinadores aqui ainda. Então, seguindo lá, olha só, Flávio Augusto Monteiro de Barros, tá? Aqui o que se agrava a pena é o fato de haver sido crime praticado em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou desgraça particular do ofendido. O fundamento da agravante é a falta de solidariedade do agente, bem como a situação de inferioridade em que se encontra a vítima. Então, no mesmo sentido, vem aí o Flávio Augusto Monteiro de Barros, né, dizendo que essa situação gera a falta de solidariedade do agente, né, que sabe que está todos passando por uma situação muito difícil e se aproveita disso para cometimento de crime. Perfeito? Então, seguindo, olha lá, Guilherme de Souza Nucci, tá? Esse é um dos que eu mais gosto de acompanhar aí, é um dos que eu mais estudo, tá? O nosso glorioso aí, Guilherme de Souza Nucci. E ele fala assim: mais uma vez, o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, no autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calaminosas para cometer o delito,
Vale-se da forma genérica e depois dos exemplos específicos. E aí ele fala, constituem os gêneros da agravante. A. Calamidade pública, que é a tragédia envolvendo muitas pessoas. E B. Desgraça particular do ofendido, que é a tragédia envolvendo uma pessoa ou um grupo determinado de pessoas, como eu disse a vocês. Como espécie desses gêneros, tem o incêndio, o naufrágio e a inundação, que podem ser ora calamidades públicas, ora desgraças particulares. E aí ele traz um exemplo e fala assim, ó, durante a inundação, em um bairro, um agente resolve ingressar na casa para furtar, enquanto os moradores buscam socorro. E aqui você já começa a perceber um entendimento um pouco diferente, né? Nós vimos lá que o Mirabete, o René Dotti e o Flávio Augusto Monteiro de Barros têm a calamidade ou as circunstâncias lá do artigo 61, inciso 2, a linha J, como genéricas e essenciais. Basta que esteja nesse plano para que a agravante seja aplicada. E aqui você começa a perceber uma certa flexibilização nesse sentido, um entendimento um pouquinho diverso. Embora o NUT fale a mesma coisa que da solidariedade, né, do sadismo moral, ele começa a dar a entender que você precisa ter o ânimos, né? Aquela conduta deve estar atrelada àquela causa de calamidade para que se configure. Então, começa a ter uma flexibilização aí nesse entendimento, embora ele seja muito rígido, muito duro também nesse sentido, dizendo que ela é aplicável de plano, tá? Mas vamos seguindo, eu quero mostrar mais para vocês ainda. Olha lá, Luiz Regis Prado. Essa circunstância implica a maior gravidade do injusto, de modo a agravar o desvalor da ação, dado que a produção do resultado delituoso revela-se mais provável. Aí olha só, eu destaquei para vocês aqui. É necessário que o agente tenha se aproveitado de modo consciente e voluntário da ocasião ou do momento particularmente difícil em que se encontra a vítima, com o fim de dificultar a sua defesa. Tal agravante também se fundamenta em razões político-criminais, pois o agente pode prevaler-se das circunstâncias não apenas para debilitar a defesa da vítima, mas também para facilitar sua impunidade, né? E aqui o professor Luiz Regis Prado já começa a ter um entendimento um pouco diferente, que nem eu disse para vocês, que aconteceu lá com o NUT. E ele já começa a falar que é necessário que se tenha o modo consciente e voluntário, né, sabendo da situação e querendo se aproveitar dela, né? Então aí já começa a ter a necessidade de um nexo de causalidade, né, entre a prática daquele crime e o estado de calamidade pública, porque senão você passa a ter uma interpretação que a própria pena em abstrato combinada ao tipo penal, ela se eleva, né, sem uma justa causa que o legislador não colocou lá, porque imaginem vocês que o nosso processo de calamidade pública foi decretado em 31 de dezembro de 2020, ou seja, até o final desse ano. Então, absolutamente todos os crimes que forem praticados nesse período, necessariamente, pelo entendimento dos primeiros doutrinadores que nós falamos, terá que ser aplicada a agravante genérica. Então você passa já de plano a majorar a pena do crime, não é verdade? Então, essa que é a minha crítica aqui, por isso que eu trouxe para vocês alguns doutrinadores e a seguir nós vamos tentar desmistificar isso e tentar formular argumentos em favor do réu, do nosso cliente, porque o Ministério Público, com certeza, em todas as ações penais propostas por ele, nesse período de pandemia, ele vai pedir a aplicação da agravante, né? E cabe a você, advogado que está do lado do réu, defendendo o réu, argumentar que isso tem que ser analisado caso a caso, objetivamente, porque às vezes o réu não praticou aquele crime por estar no estado de calamidade, ele não se prevaleceu dessa situação para o cometimento do crime. Então, acredito eu que isso tem que ser analisado caso a caso, perfeito?
Então vamos lá, seguindo. Olha o que eu falei aqui para vocês, ó. A princípio, imperioso observar o reconhecimento do estado de calamidade pública até 31 de dezembro de 2020, conforme decreto legislativo número 6 de março de 2020, né? E aí eu falo para vocês analisarem, por analogia, interpretarem, né, o artigo 13 do Código Penal, que é justamente a relação de causalidade, né? E fala assim o artigo 13: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Tá? E seguindo, nós temos que analisar também a teoria da equivalência dos antecedentes ou das condições, conditio sine qua non, né? Que é adotado pelo nosso Código Penal, né? E para isso nós vamos usar o método de Tirran, né, da teoria indutivo hipotético de eliminação. Então vamos lá. Trata-se da teoria de relação de causalidade adotada pelo artigo 13 do Código Penal, significando constituir causa do resultado toda ação ou omissão sem a qual o referido resultado não teria ocorrido. E o método de Tirran, ou teoria indutivo hipotético de eliminação, fala assim, ó: processo de eliminação hipotético. No campo mental da cogitação e suposições, o aplicador deve proceder à eliminação da conduta do sujeito ativo para concluir pela persistência ou desaparecimento do resultado. Persistir no resultado não é causa, desaparecendo é causa. Isso quer dizer o quê? Que você tirando a ação ou omissão do agente, tem que verificar se o resultado prevalece, né? Se ele continua existindo. E se ele continuar existindo, não deu causa, né? Não tem a causa, porque de qualquer forma teria o resultado, perfeito? Agora, se você tira a ação e omissão e o resultado também desaparece, aí sim existe a causa, existe um nexo de causalidade, perfeito? Então é esse que é o método de Tirran. E é esse que o Código Penal adota, tá? Então você precisa saber se aquele cliente que você está defendendo praticaria aquele crime no momento de pandemia, de calamidade pública ou não. Se o crime aconteceria de qualquer forma, independentemente de estarmos em um estado de calamidade pública ou não. E aqui é a minha crítica, é aqui onde eu quero expor para vocês que vocês precisam ter argumentos para debater com o Ministério Público, porque não pode se entender que todo e qualquer delito praticado até 31 de dezembro de 2020 por conta do estado de calamidade decretado tenha o aumento da agravante genérica do artigo 61, inciso 2, a linha J, porque se deve analisar caso a caso, saber se ele cometeu o crime prevalecendo-se daquela situação de calamidade. Porque se não o fez dessa maneira, no meu humilde entendimento, não deve ser aplicado a agravante genérica do artigo 61, perfeito? Então vamos seguindo, olha lá. Exemplos, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Tráfico de drogas. Se já existe uma investigação ou até mesmo prisões anteriores ao período de calamidade pública, acredito ser inviável a aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso 2, a linha J do Código Penal, pois o agente não se valeu do estado de calamidade para praticar o crime. E não existe, portanto, nexo de causalidade entre a conduta do agente, né, e o tráfico de drogas. Ele estava já praticando tráfico, já tinha investigação, e há muito tempo ele pratica o tráfico naquela região, naquele ponto de venda de drogas. Então ele vai ter que ser responsabilizado pelo crime? Sim. Vai ter que ser processado? Sim, pelo crime de tráfico de drogas. Vai ser aplicada a agravante do artigo 61, a agravante genérica? Não. Por quê? Porque independentemente do estado de calamidade pública ou não, o tráfico já vinha ocorrendo, ele já vinha praticando aquele crime. Então não é por conta da calamidade que ele deixaria de praticar ou nem se prevaleceu dela para fazer a prática do crime. Perfeito? E aí é onde o Ministério Público vai bater de frente com você, doutor e doutora, dizendo que o código é
descreve a conduta como só sendo de calamidade e assim se torna genérica, né? Por quê? Porque o policiamento está defasado, né? E outros argumentos aí que vai usar e você tem que rebater. Então, entendo eu que na defesa do seu cliente, você deve argumentar que deve ser analisado caso a caso, independente de você estar aí contra uma doutrina, né? Mas você deve expor isso de maneira objetiva, descrevendo os fatos, descrevendo a conduta, demonstrando para o juiz que ele não se prevaleceu daquela situação de calamidade para cometimento do crime, perfeito? Vamos lá, mais exemplos para vocês, olha só. No homicídio, se A já vem ameaçando seu desafeto B de morte antes do decreto de calamidade, por certo que não se valeu do estado de calamidade pública para praticar o crime, né? E olha um outro exemplo do homicídio. A surpreende B praticando o crime de estupro contra a sua filha de 12 anos, no interior de sua residência e comete o crime de homicídio em face deste. Por certo que não se valeu do estado de calamidade pública para praticar o referido crime. Vejam só, doutores, independente de você ter uma investigação em andamento anterior à calamidade pública ou não, pouco importa, porque nesse exemplo que eu trouxe para vocês, imaginem só, aquele cidadão chegando em casa e vendo aquele estuprador atacando a sua filha, né? E contra ele impõe uma conduta aí, violenta e acaba por matá-lo, por que haver agravante genérica? Então você vai condená-lo, aplicar a pena e uma agravante porque estava em estado de calamidade. Percebam, estando em estado de calamidade ou não, fato é que ele presenciou um flagrante ali do estuprador em cima da sua filha. Então, independentemente de ter estado de calamidade ou não, o crime ocorreria. E isso tem que ser levado em consideração pelo magistrado na hora da aplicação da pena. Então, como eu disse, no meu singelo entendimento, acredito que essa agravante deve ser afastada. Perfeito? Seguindo lá, vamos para mais exemplos. Furto. O funcionário que pratica furto de produtos da empresa onde trabalha pode praticar o crime independentemente do período de calamidade pública. Portanto, não é pelo fato do decreto de calamidade pública que o crime ocorreu. Portanto, a aplicação da agravante, desculpe está faltando aí, ó, a aplicação da agravante se dá de forma genérica, né? De forma genérica, desconsiderem aqui, tá? Persistindo o resultado, não é causa, desaparecendo a causa, né? Portanto, não dá para se falar que ele praticou o crime. Peço desculpas aqui pelo slide, que deve ter acontecido algum probleminha ali e não saiu do jeito que era para estar. Mas percebam, ele está praticando já o crime de furto dentro da empresa, independentemente da calamidade pública ou não, ele vai continuar praticando o crime. Você não sabe quanto tempo ele está fazendo isso, né? Agora, é lógico, como eu disse a vocês, isso tem que ser analisado caso a caso, porque existem situações que sim, deverá ser aplicada a atenuante genérica, né? E isso é notório, nós vamos ver aqui na frente. Mas, insisto com vocês, que vocês devem, na defesa do seu cliente, expor a situação fática e demonstrar pelo histórico dos acontecimentos que aquilo poderia acontecer ou não, independentemente do estado de calamidade pública decretado. E com isso você tem argumentos para rebater a tese do Ministério Público que quer que a condenação seja agravada de uma forma genérica, ou seja, qualquer um que praticar qualquer crime dentro de um período de calamidade tem que sofrer agravante. Entendo eu que isso é legislar, entendo eu que isso é aumentar a pena em abstrato, tá? De uma maneira inidônea. Então, essa é a crítica que eu trago para vocês. Agora vamos ver os casos que realmente tem que ser aplicado, né? Então vamos lá para o slide novamente. Olha só. Entretanto, aquele que eleva demasiadamente o preço do álcool em gel, por exemplo, por conta da necessidade de escassez do produto,
sem justa causa, percebam, doutores, sem justa causa, comete crime contra as relações de consumo, prevalecendo-se da condição de calamidade pública. Portanto, deve incidir a agravante genérica do artigo 61, inciso 2, a linha J do Código Penal. Percebam a diferença, doutores. Estamos no estado de calamidade pública. Recomendação médica é que se faça a higienização das mãos sempre que possível com álcool em gel, né? E de repente você se depara com uma situação de escassez, acaba o álcool em gel no mercado. Aqui em São Paulo, por exemplo, tivemos notícias de que já haviam pessoas misturando gel de cabelo com etanol para fazer uma mistura parecida com álcool em gel, dando a falsa impressão para o consumidor de que aquilo seria uma forma de prevenção da doença. Então, essa pessoa que falsifica o álcool em gel, essa pessoa que eleva o preço demasiadamente sem qualquer justa causa, simplesmente por conta da escassez do produto, esse sim lesa a sociedade. Esse sim traz prejuízo à sociedade, né? Então, acredito eu que esse deve responder realmente pelo crime lá contra as relações de consumo, contra a saúde pública, né? E deve ter aplicada a agravante genérica do artigo 61, inciso 2, a linha J, sim, tá? Mas percebam que existe um nexo de causalidade entre a conduta do agente, né, e aquela situação de calamidade. Ele está aumentando aquele preço por conta da oportunidade de fazer isso, né? Sorrateiramente, ele está fazendo aquilo para se beneficiar a si próprio, em detrimento à sociedade em geral. Então, acredito que esse sim deve ter a sua pena agravada. Agora, como eu disse antes, né, naqueles casos do homicídio, do furto, né, do tráfico de drogas, tem que ser analisado caso a caso, porque não basta se argumentar que a falta de policiamento nas ruas faz com que eleve o tráfico de drogas, perfeito? Porque você tem uma continuidade no tráfico e não é por conta do estado de calamidade pública que ele vai diminuir ou aumentar, perfeito? Então fica aí a dica, mas vamos seguindo lá que tem mais ainda. Olha só, portanto, o magistrado deve analisar cada caso em concreto para chegar à conclusão de que o réu prevaleceu-se ou não da condição de calamidade pública para praticar o crime, ainda que a doutrina aponte para a aplicação da referida agravante apenas pela situação de fragilidade da sociedade. E foi isso que eu acabei de falar para vocês, né? Entendimento diverso do exposto acima caracteriza um aumento da pena independentemente da análise dos fatos em concreto, no período de calamidade pública, de modo generalizado, sem observância do nexo de causalidade. Isso que significa que todo crime praticado no período de calamidade pública necessariamente terá sua pena em abstrato elevada, pois em todo caso será aplicada a circunstância agravante do artigo 61, 2J do Código Penal. Ok? Percebam, então, doutores e doutoras, que o que eu trago de crítica nessa aula e que eu trago de motivos para que você possa rebater essa tese acusatória aí proposta pelo Ministério Público é demonstrar para o juiz que você tem condições de provar que a conduta daquele seu cliente não se enquadra aí, né, nos casos do artigo 61, inciso 2J, porque independentemente do caso de calamidade pública ou não, aquele crime seria praticado, né? Então você deve tentar afastar esse nexo de causalidade, analisar por analogia, tá, o artigo 13 do Código Penal e a relação de causalidade, perfeito? Então, com essas considerações, eu agradeço a doutora Luciana Novaes pelo tema, né, proposto. Indico a vocês que mandem e-mail, proponham temas para a gente discutir aqui. Eu prometo para vocês tentar estudar um pouquinho mais cada eles e trazer uma outra forma de pensamento, um outro entendimento aqui para vocês, para a gente se ajudar e fazer com que a advocacia criminal cresça a cada dia. Perfeito? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!